Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2019. E nessa aula nós vamos continuar corrigindo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acompanha comigo a leitura da questão que diz assim então. Observe as palavras digitadas e formatadas no Microsoft Word 2010 na sua configuração padrão. As palavras que ele indica estão aqui do lado. Após selecionar a palavra balanço, assinale a alternativa com a formatação que será aplicada nas palavras após a execução das ações a seguir. Clicar em, e aí aparece aqui um botão. 2. Seleção das palavras ativos e passivos simultaneamente. 3. Seleção da palavra patrimônio. Letra A, B, C, D e E com várias formatações. Bem, primeira dica aqui, pessoal, é saber que esse botão que ele pediu para clicar é o botão pincel de formatação, que permite copiar a formatação de um texto e aplicar em outro texto. Agora, um detalhe importante que eu quero que vocês observem. Percebe que a palavra balanço aqui está em negrito itálico sublinhado, ativos sem negrito sem itálico sublinhado, passivos sem negrito sem itálico sublinhado e patrimônio com o sublinhado duplo. Se eu selecionar a palavra balanço e clicar como ele pediu uma vez aqui no botão pincel de formatação, vou fazer isso, quando eu clico uma vez só nesse botão e arrasto, clico aqui em ativos e seleciono simultaneamente como ele pediu também passivos, ele aplica a mesma formatação da palavra balanço na palavra ativos e passivos, que é deixar em negrito itálico sublinhado, mas não transforma em letras maiúsculas. Porque o botão pincel de formatação aplica as mesmas formatações, mas não transforma em maiúsculo. O que é maiúsculo continua maiúsculo, que era balanço, e o que era minúsculo, ativos e passivos, continua minúsculo. Agora, ativos e passivos tiveram a mesma formatação de balanço, negrito, itálico, sublinhado. Mas quando eu aplico uma vez só, um clique aí no botão pincel de formatação, vamos fazer de novo, só para ficar claro. Primeiro eu seleciono a palavra balanço, certo? Depois eu clico aqui no pincel. Cliquei. Beleza. Agora eu vou arrastar sobre as palavras ativos e passivos. Ficou em negrito, itálico e sublinhado, mas não transformou em maiúscula nem minúsculas. Deixou minúscula como estava, não transformou em maiúscula como balanço. Mas se eu continuar agora clicando em outra palavra, patrimônio, como ele pediu para selecionar depois a palavra patrimônio, não acontece nada. E por que não acontece nada? Porque quando eu aplico um clique só no botão pincel de formatação, eu clico e arrasto e ele aplica a formatação por onde eu cliquei e arrastei e parei. Se eu agora clicar em outro lugar de novo, ele perdeu a ação. Eu teria que de novo clicar no botão pincel de formatação. Olha só como é que funciona. Se eu quisesse selecionar a palavra balanço e quisesse só aplicar um clique no botão pincel de formatação, clicar e arrastar sobre essas duas palavras, ele aplicou nessas duas, mas perdeu a ação do pincel. Portanto, se agora eu arrastar sobre patrimônio não acontece nada. A não ser que eu tivesse aplicado um duplo clique no pincel, porque duplo clique no pincel mantém a ação para que ele continue aplicando sobre outras palavras. Por exemplo, duplo clique agora no pincel, arrastei sobre ativos e passivos, e ele mantém a formatação. E agora eu poderia arrastar sobre patrimônio para ele fazer a mesma formatação. Mas isso é porque eu apliquei duplo clique no pincel, não foi o que ele pediu. O que ele pediu foi, seleciona a palavra balanço, clica no botão pincel, uma vez só, porque ele disse só clica, não disse duas vezes, arrasta sobre as palavras ativos e passivos, aí ele aplica a formatação negrito, itálico, sublinhado, sem mudar maiúsculas e minúsculas, e depois seleciona patrimônio. Pronto, patrimônio ficou igual. Então vamos lá descobrir qual a resposta, ó. A letra A dizia ativos e passivos em negrito itálico sublinhado. Perfeito, ativo e passivo vai ficar negrito itálico sublinhado. E patrimônio vai continuar como está. Vai continuar com o sublinhado duplo. Perfeito, letra A já é o gabarito. Por que não a letra B? Porque a letra B botou patrimônio em negrito itálico e sublinhado. E para patrimônio ficar em negrito itálico e sublinhado, teria que ter 2 cliques. Ele só disse clique nesse botão. Se ele tivesse dito duplo clique nesse botão, estaria certo a letra B. Cadê o erro da letra C que deixou em maiúsculo? A letra D também deixou em maiúsculo. E a letra E não mudou nada para ativo e passivo. Então a resposta, de fato, é a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações.
Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!